Bem-vindo ao nosso curso de Teologia. Hoje nós estaremos estudando a disciplina Mordomia Cristã. A disciplina Mordomia Cristã, ela faz parte, é um dos livros do curso de Teologia do Instituto Cristão Internacional. Muito bem, o que seria mordomia cristã? Mordomia, quando nós tratamos sobre mordomia, estamos tratando sobre alguém que assumiu uma responsabilidade. Nós vamos ver dentro da Bíblia que Deus, Ele, em primeiro lugar, é o autor de todas as coisas criadas. A palavra nos assegura que tanto as visíveis quanto as invisíveis, elas foram criadas por um simples decreto celestial. Então, nós, partindo dessa premissa, entendemos que aquele que é o responsável por tudo, aquele que tem a primeira e a última palavra, é justamente o proprietário, o Criador. Deus, Ele é quem tem essa palavra. Nós precisamos entender essa concepção para compreendermos essa ideia de propriedade. Porque nós não somos os gestores finais? Porque nós não vamos dizer absolutamente o que deve ou o que não deve ser feito? Porque temos que nos reportar à divindade? Justamente por isso, porque nada é nosso. Nos foi entregue por uma graça divina. Deus graciosamente entregou ao homem essa gestão dos negócios da terra. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele chamou e o constituiu autoridade sobre toda a obra da criação. Precisamos identificar, portanto, quem é esse proprietário, conforme nos mostra o nosso slide aí. O nosso proprietário, ele é Deus. Existem falsos proprietários? Existe. Nós vamos olhar na Bíblia Sagrada que uma das fontes criadas, um dos seres criados, o mais resplandecente que existia até então, chamava-se Lúcifer. Lúcifer, ele quis usurpar o direito de propriedade de Deus. Ele quis não só usurpar esse direito de propriedade, mas ele quis se colocar, diz a palavra, acima daquele que o havia criado. Ele quis colocar o seu trono, diz a Bíblia, acima do trono de Deus. Ora, foi lançado dos céus, a palavra nos diz. Não conformado, com ele veio, diz a palavra, um terço das hostes angelicais seguiram a Lúcifer. Quando Deus então criou o homem, esse ser criado, e criou a terra para que o homem nela habitasse e para que o homem cuidasse dessa criação, Lúcifer, já configurado em Satanás, ele procurou afastar o homem dessa ideia, da ideia de que Deus era o proprietário, de que Deus era aquele que deveria receber a pergunta: o que eu devo fazer? Quando se faz essa pergunta, o que eu devo fazer, eu estou claramente me reportando, identificando que aquele a quem eu me reporto, ele é superior a mim. Lúcifer chegou com os seres criados, Adão e Eva, e disse: olha, Deus, Ele está querendo tirar de vocês um direito que vos pertence. Ele disse: vocês têm que sair do jugo desse Deus, e procurou fazer com que o homem se afastasse de Deus, e de fato, de alguma forma, ele conseguiu. Por quê? Porque o homem pecou, o homem se afastou do seu Criador, o homem foi expulso do paraíso onde Deus o havia colocado, e com isso perdeu, e perdeu muito. Então nós vamos entender a partir dessa história, desses fatos históricos, que pouco resulta o homem querer se afastar daquele que o criou, procurando dessa forma aquela hipotética autonomia. Ora, amados, autonomia melhor do que a que Deus concede ao homem, de ir e vir, de fazer o bem ou o mal, porque quando Deus criou o homem, Ele não proibiu o homem de fazer o mal. A Bíblia é muito clara, diz: escolhe entre o bem e o mal. Qual caminho você vai seguir é sua escolha. Você não é um robô, você não é uma máquina. Você é constituído daquele chamado livre-arbítrio. Agora, claro, nos mostra esses fatos históricos, tanto acontecido lá na dimensão celestial, da qual Lúcifer foi banido, como lá no paraíso, local onde havia descanso, que ali havia paz
e fora desse cuidado celestial haveria, na verdade, um grande prejuízo. Então nós precisamos identificar quem é o legítimo dono de tudo: Deus. Se Ele é o legítimo dono, é claro que eu devo respeito, é claro que eu devo consultá-lo naquilo que diz respeito a qualquer questão importante da vida. E, finalmente, nós precisamos entender que, reconhecendo os direitos divinos, nós precisamos então reconhecer também que nossa vida e tudo aquilo que possuímos, nossos bens, devem ser colocados sob os cuidados divinos. Precisamos dar graças a Deus. Ora, a palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E finalmente, submeter-nos a este Senhor. Dizer: Senhor, o que você quer que eu faça? O que você quer sobre a minha vida, faça sobre a minha vida. O que você quer que eu faça nessa escolha da vida, nesse negócio, que muitas vezes não quer dizer só uma questão pessoal, questões profissionais. Quando nós colocamos diante de Deus, pode ter certeza, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por ti. Então assim nós fechamos no nosso capítulo número 1.